Bom dia, amigos. Segue o relatório Covid-19 do dia 19 de maio de 2020. Meu nome é Adedson Leite e o meu contato é adedson@hotmail.com. Temos aí os dados fornecidos pelo quadro oficial do Ministério da Saúde, onde já contabilizamos 17.971 óbitos em todo o Brasil, com 1.179 registros na diferença entre os boletins. Em Pernambuco, nós temos 1.741 óbitos, com novos 101 registros. Então aqui esse ranking, ele é o ranking por UF, classificado pelo número de casos. Então nós temos aí com maior número de casos São Paulo, 65.995 casos, seguido do Ceará, Rio de Janeiro, Amazonas, Pernambuco, Pará, que vem crescendo assustadoramente, Maranhão e Bahia. São aqueles que já romperam a faixa de 10 mil casos. Esses também são os estados que estão com maior número de óbitos. Perceba que o Espírito Santo ele aparece em nono, muito próximo à Bahia, apesar do número de casos, e aí a gente tem as famosas subnotificações, e Alagoas, que pela primeira vez vem para o lado esquerdo, na coluna esquerda da tabela, porque já vinha apresentando muitos casos. Você vê que Alagoas é o 10º colocado em número de óbitos, apesar de apenas os casos registrados serem muito baixos. Isso porque provavelmente a metodologia utilizada pelo Estado faz aferição apenas das pessoas que já estão procurando as unidades de atendimento para internação. Nós temos aqui a curva evolutiva do Brasil a partir do dia 1º de abril. Fiz um recorte um pouco menor para nós termos uma clareza de dados mais recente, e vimos a estatística diária, onde a gente tem no dia de ontem disparadamente com maior registro. Isso preocupa, né? Nós queremos ver esse quadro aqui, principalmente nas últimas semanas, ele sendo mais baixo do que o normal, mas é o contrário. Então a gente mostra que estamos em plano crescimento dessa pandemia aqui no Brasil, no que se refere ao número de óbitos. Todos os dados aqui eles vão estar agora mais voltados para o número de óbitos, onde a gente tem uma clareza maior. Então aqui são os novos óbitos. Então aqui essa diferença de 1.179 de um boletim para outro, onde foi que ela se deu. Ela teve aí a liderança de São Paulo com 324 casos, mais de 25% total, seguida do Rio de Janeiro com 227, Pará 190, 16,12% dos casos, o Ceará com 108 e Pernambuco com 101. Então esses 5 estados eles representaram 80,58% dos novos casos registrados em todo o Brasil. Esse é o ranking que a gente traz por óbitos por milhão de habitantes, tá? Então, classificação por estado, o Amazonas segue na liderança com 359 mortos a cada 1 milhão de habitantes, seguido do Ceará, Pernambuco, então as 3 primeiras posições do Norte e Nordeste, e aí nós temos Rio de Janeiro e mais 2 do Norte, né? Pará e Amapá. Então aqui nós temos a população, com dados fornecidos pelo IBGE na sua estimativa de 2019, e aqui nós temos a taxa de mortalidade. Também coloquei o ranking comparativo da população. Então, por exemplo, o Amazonas é o 13º estado com maior população, e o ranking também no total de óbitos. Apesar de ser 13º na população, ele é 6º no ranking de óbitos. E aqui a gente começa a entrar no cenário específico de Pernambuco, o quadro de óbitos acumulados chegando a 1.741, na tabela aparece 1.745, por uma questão de consistência na base do Ministério da Saúde,
E aí provavelmente são acréscimos ou decréscimos que eles não estão harmonizados na tabela. A evolução, né, os registros diários, os incrementos. Então nós tivemos aí 101 novos registros, né, novos óbitos. Então, mostra preocupante. Os 2 últimos dias nós tivemos os 2 maiores registros. Aí Pernambuco particularmente está na situação mais crítica do que demais estados. E aqui o ranking de óbitos, né, o ranking global aí de óbitos por município de Pernambuco. Né? Veja que Recife ele concentra 682 óbitos, 39,17%, né? Seguido de Jabotão, Olinda, Paulista ocupa a quarta posição. Cabo e Santo Agostinho são 2 cidades aí que são da região metropolitana e que não estão dentro do regime lockdown. Na São Lourenço da Mata, Vitória de Santo Antão, que também é um que fecha esse ciclo dos 8 municípios que estão ocorrendo mais casos. Então perceba que há um distanciamento, inclusive no ranqueamento desses 8 para os demais. Lembrando também que esses casos também exigem um certo cuidado, né, como Gaiaçu e Abelino. Nós vamos estudar aí os principais municípios e seus dados relativos aqui a alguns slides. Esse aqui é o ranking de óbitos por milhão de habitantes, esse é o ranking geral. Então, aqui nós trazemos os municípios, a mesorregião, a microrregião, a quantidade de óbitos e a taxa de mortalidade. Então, Recife tem uma taxa muito acima. Perceba que a taxa de mortalidade de Pernambuco ela está em 182 mortos por cada milhão de habitantes. Só que quando a gente chega em Recife, esse índice ele chega a 414,41, seguido de São Lourenço da Mata, Itapissuma, Pombos, Ferreiros, Goiás do Goitá e Olinda. Então a parte da zona da mata, perceba que a pintura aqui, por região, você tem região metropolitana, depois você vem mata, região metropolitana, mata. Então as 9 primeiras posições elas estão em municípios dentro dessas 2 mesorregiões. Aí você aparece um caso do Sertão, Quixabá, e um caso do Agreste. Os demais, dos 20 municípios que têm uma maior taxa de mortalidade, 18 estão entre zona da mata e região metropolitana. Aqui a gente fez um quadro das mesorregiões e microrregiões, também com detalhamento de óbitos, o percentual deles, o ranking dessas. Logicamente, quando a gente vê essas microrregiões, não são os municípios, tá? São microrregiões. Esse ranking é o ranking das microrregiões. E quando a gente faz as totalizações das mesorregiões, aqui é o ranking da mesorregião. Por exemplo, a região metropolitana do Recife ela comporta 4 milhões de habitantes, a zona da mata 1.405.000, o Agreste 2.412.000, Sertão 1.073.000 e o São Francisco 663.000, fazendo um total de 9.557.048 habitantes, segundo os dados do IBGE 2019. Tá? Então aqui é o ranking da população das microrregiões e das mesorregiões e a taxa de mortalidade também das microrregiões e da mesorregião. Então veja, a região metropolitana de Recife, ela tem 3 microrregiões entre as 4 com maior taxa de mortalidade. E aqui a gente começa a fazer o recorte no detalhamento de municípios por cada mesorregião, né? Dependendo do tamanho da mesorregião, o número de municípios, a gente faz o recorte detalhado entre microrregiões. Então aqui toda a região metropolitana, nós temos 15 municípios, né? A média 330,51, e temos aí Recife, São Lourenço, Itapissuma e Olinda liderando as taxas de mortalidade por milhão de habitantes. Aqui você vai comprar o quadro da região, né,
e os novos registros em relação ao boletim anterior. Zona da Mata. Então, a Zona da Mata a gente fez 2 recortes. Né? Esse recorte primeiro vem com a Mata Setentrional e Vitória de Santo Antão, onde nós temos Pombos, Ferreiros, Glória do Goitá e Vitória de Santo Antão, né, que são municípios que estão nos 4 primeiros postos daquela mesorregião, dentro desse recorte, né, Mata Setentrional e Vitória de Santo Antão, e com taxa de mortalidade inclusive acima de 300 óbitos por milhão de habitantes. Nesse recorte, a sumarização traz 217 óbitos por milhão de habitantes. E estamos vendo agora o segundo recorte, que é a Mata Meridional. Tá? Então, é a Mata Meridional, onde você tem a concentração de 605 mil pessoas. Então, essa população ela traz aí a Maragi, Jaqueira, Cortez e Água Preta, são os 4 principais municípios em termos de taxa de mortalidade. Então, lembrando que na Zona da Mata nós tivemos aí acumulado 254 óbitos e 16 novos registros em relação ao boletim anterior. O Agreste tem 4 recortes. Esse primeiro recorte refere-se ao Vale de Pojuca, onde a gente tem Jataúba, Capoeiras, Cachoeirinha e Gravatá, com os 4 municípios com maior incidência, tá? Mas perceba que a taxa de mortalidade ela já é bem menor quando a gente vai se afastando do litoral. A população de 940.723. O segundo recorte é o Alto e o Médio Capibaribe, né, com a população de 579.434. Nós temos aí uma taxa de 75,94. Feira Nova, em dados preocupantes, Bom Jardim, Limoeiro e Frei Miguelinho aparecem os 4 principais municípios desses recortes. O Agreste tem acumulado aí 105 óbitos, com 7 novos registros em relação ao boletim do dia 18 de maio. Vale do Ipanema e Brejo, a população de 421.607, nós temos uma taxa de 49,81 e Agrestina, Lagoa dos Gatos, Bonito e Sairé são os 4 municípios com maior taxa de mortalidade, todos acima de 100 mortes por milhão de habitantes. O terceiro recorte, ele quarto recorte, refere-se a Garanhuns, tá? Uma população de 470.577, isso aqui é a micro-região Garanhuns. Então, envolve não só o município de Garanhuns, como outros 18 municípios, totalizando 19. Tá? Então, nós temos Caeté, Jupi, Saloá e Correntes, né, nas 4 primeiras posições, numa faixa entre 50 a 70 óbitos por milhão de habitantes. Entramos no sertão, temos 2 recortes. O primeiro, Mochotó e Pajeú, são 24 municípios, na população de 566.572, onde nós temos Quixabá, Carnaíba, Triunfo e Bimirim como os municípios com maior taxa de mortalidade, todos aí ultrapassando 100 mortes por milhão de habitantes, e Arco Verde também entra nessa estatística, o 5º colocado dentro desse ranking, desse recorte, né, que é Mochotó e Pajeú, 2 micro-regiões do sertão. No total, são 44 óbitos acumulados no sertão, com um novo registro em relação ao boletim do dia 18 de maio. E temos Araipina e Salgueiro como segundo recorte do sertão, com Trindade, Salgueiro, Serrita e Pubi, como os 4 municípios com maior número de casos. Essa população é de 506.659 pessoas, né, em 17 municípios, com uma taxa global de mortalidade de 23,69 pessoas por milhão de habitantes. E temos a última mesorregião, que é o São Francisco,
né, que envolve 15 municípios, né, uma população total de 663.089 habitantes e a taxa é de 15 mortos por milhão de habitantes, com Terra Nova, quase 100, né, Carnaúba da Penha, Orocó e Floresta. Né, são os 4 municípios que estão com maior taxa de mortalidade, né, dentro do São Francisco. São Francisco que tem acumulados aí 10 casos de óbitos, né, e não teve registro, felizmente, entre os 2 últimos boletins. E aqui a gente entra com a especificidade dos principais municípios analisados. Então a gente tem Recife com 682 óbitos e 37 registros, e perceba que Recife continua aí trazendo índices altos nos últimos dias. Então, basta a gente analisar essa linha média do gráfico que a gente vai perceber que estamos tendo mais novos casos nos períodos mais recentes. Jaboatão com 194 casos, 11 registros, e também estamos aí num índice bem relevante em relação ao histórico desses 2 últimos meses de análise. Olinda, 125 óbitos acumulados com 11 novos registros. Olinda bateu também o seu maior registro diário, né? Então de um boletim para o outro foi a maior variação que tivemos, com 11 registros. Já tínhamos batido esse número no dia anterior com 9, e agora passamos para 11, que mostra uma certa preocupação com a evolução dos óbitos em Olinda. São Lourenço da Mata, nós tivemos aí até agora 45 óbitos e 4 novos registros, que também iguala com a marca do dia 21 de abril em São Lourenço da Mata, com maior registro dentro da diferença dos boletins. Camaragibe, nós não tivemos novos registros e acumulamos 41 óbitos. Então, um dado positivo, mas lembrando que nessa semana nós tivemos também uma concentração significativa de novos óbitos registrados. Vamos para Paulista. Paulista traz muita preocupação. 88 óbitos acumulados. Tivemos 9 novos registros. Né? Então, já é um dos maiores indicadores que temos acumulado até o momento. Cabo Santo Agostinho, não tivemos novos registros e temos 60 óbitos acumulados. Então, felizmente, depois de alguns dias consecutivos tendo novos registros, o Cabo voltou a não apresentar um novo registro em relação ao boletim anterior. Vitória de Santo Antão, um novo óbito, né, em relação ao boletim anterior, 42 óbitos acumulados. Foi uma semana também com muitos óbitos registrados em Vitória de Santo Antão, que requer uma atenção especial. E aqui nós temos as nossas tabelas, né, de real versus estimativa. Isso foi uma estimativa que eu criei baseado numa tendência de crescimento linear, né, com a taxa inclusive de regressão baseada nos históricos do mês anterior. Então, dentro da nossa estimativa é para que no Brasil estivéssemos orbitando em uma faixa de 264 mil casos no dia 19, só que já chegamos a 271 mil. Em termos de óbitos, né, a projeção é de 18.623, ainda estamos um pouco abaixo, com 17.971. Aqui a gente pode analisar a linha da estimativa com a linha real. Veja que existe uma aderência muito grande, em alguns momentos um pouco abaixo, em outros um pouco acima na questão da evolução dos casos, e na questão da evolução dos óbitos, felizmente, depois de estar muito alinhado,
aparece um discreto descolamento entre essas duas linhas. Já em Pernambuco, a previsão é que estivéssemos com 19.266 casos e a realidade nos aponta para 21.242 infectados. Já na questão de óbitos, a previsão é de 1.271 e a realidade já nos aponta 1.741, inclusive ultrapassando a estimativa do mês, que a gente vai poder ver com mais clareza lá no gráfico, já que esse recorte que eu fiz foi até o dia 28. A taxa estimada de letalidade é de 6,59, mas os dados apontam para 8,20. Logicamente, esses casos aqui, a forma de Pernambuco aferir também eleva essa taxa, já que ele não faz uma testagem mais ampla, sim restrita aos internamentos profissionais de saúde. Então veja como aqui em relação ao Brasil já há um descolamento, felizmente um descolamento acima da estimativa que eu desenvolvi, o que pode indicar que a gente chega acima dos 29.391 casos ao final de maio. Já nos óbitos, né, a nossa estimativa era de 1.627 óbitos até o dia 31 de maio, só que já chegamos aos 1.741, então veja que o descolamento dessas duas linhas ela já é o mais acentuado possível. Então esses são os dados, né? A base ela parte do Ministério da Saúde, né? Com auxílio de dados da estimativa do IBGE de 2019, eu faço essa organização e apresentação de dados. Espero que tenham sido dados compreensíveis e que a visualização seja de fácil entendimento para todos. Forte abraço e até o próximo boletim.